onde o Espírito Santo de Deus se sinta à vontade e possa fazer maravilhas nesse lugar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos proporcionou, Deus, esse tempo. Um tempo que começa hoje, se estende, Deus, amanhã, Deus, com algumas outras programações, e vai até sábado, Deus, onde a gente vai ter a oportunidade, Deus, de fazer tantas outras coisas, de estar aqui um dia inteiro, Deus, na Tua presença. Mas independente de uma programação, independente de uma agenda, o nosso desejo é que o Senhor, que a Tua glória, Deus, desça, Deus, sobre esse lugar, venha sobre cada um de nós, encha, Deus, o templo, e que nós possamos viver essa experiência, Deus, de uma forma, sabe, maravilhosa, como nós nunca vivemos. Sabe, por mais que eu esteja falando, Deus, aqui de experiência, que tudo isso não se resuma a uma experiência, não se resuma a um bom som, uma boa palavra, um bom ambiente, ou um arrepio nos pelinhos do braço, mas que o Teu Espírito seja real para cada um de nós aqui nessa noite, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, enche, Deus, esse lugar, Deus, esse é o nosso clamor, que o Senhor tenha liberdade, Deus, aqui no nosso meio, e que grandes coisas no Teu nome, para o Teu nome, em favor do Teu nome, Deus, possam acontecer. No nome santo do Senhor Jesus, amém. Pode se despertar da sua cadeira, hein? Vamos lá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Vamos lá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel, ó, esperança de Israel. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros
para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem, 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 suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, o Jericó chegou ao... Vem, 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 suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem. À noite os céus se fecharão, os ventos já mudando estão. Sobre os meus pés a terra clama. Eu sei que é tempo da chuva dos céus. Vai chover, água viva desejamos, inunda-nos com fogo santo. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, eu posso ouvir a terra cantando. Chuva, seco estou, mas vou cantando. Chuva, meu coração pesado está. Sinto que é tempo de sonhar. Eu vejo as nuvens, sim, preparado estou para dançar no deserto. Esperança em minhas mãos. Porque água viva desejamos, inunda-nos com fogo santo. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, eu posso ouvir a terra cantando. Chuva, seco estou, mas vou cantando. Chuva, não, não feche, não, não feche, feche os céus, mas abra os céus, abra os céus, corações. Vamos lá. 1, 2, 3, vai! Chuva.
cantando chuva. Eu posso ouvir a terra cantando chuva. Seco estou, mas chuva. No silêncio foi que eu te ouvi falar. No deserto fui alimentado por ti. No secreto foi que então eu descobri que não se tratava de mim. E ao me aproximar, tudo se faz novo e bom. Por ti. E quando eu te vejo, eu choro. És o que eu mais amo, meu melhor amigo. Bem-vindo, tu és o maior desejo, tu és o sentido de tudo que eu canto, de tudo que eu vivo. Quando eu chamo pelo teu nome, tu vens. E então vem cá e faz morada, entra no meu coração, no meu coração. E então vem cá e faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Silêncio foi que eu te ouvi falar. No deserto fui alimentado por ti. E no secreto foi que então eu descobri que não se tratava de mim. E ao me aproximar, tudo se faz novo e bom. Apaixonado estou por ti. E quando eu te vejo, eu choro. És o que eu mais amo, melhor amigo. Bem-vindo, tu és o maior desejo, tu és o sentido de tudo que eu canto, de tudo que eu vivo. Quando eu chamo pelo teu nome, tu vens. E então entra no meu coração, no meu coração. E então vem cá e faz morada, entra no meu coração, no meu coração. E até o pardal encontrou casa pra morar. E eu te encontrei, meu amado. Até o pardal encontrou casa pra morar. E eu te encontrei, meu amado. Encontrou casa pra morar. E eu te
coração, no meu coração. E então vem cá e faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível é, e os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome imutável. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível é, e os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível é, e os reinos vêm e vão, seu trono acima. Tu estás assentado no alto trono, o seu nome não muda. Tu estás assentado no trono alto, soberano, reinando sobre todas as coisas. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Te rendemos adoração, te rendemos tudo. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és,
céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é, e os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Seu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível, e os reinos vêm e vão, seu trono assim. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é, e os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Seu nome imutável é. Aleluia. É no nome do Senhor Jesus que nós proclamamos. Vou fazer uma saudação bem tradicional, evangélica. Boa noite. Vocês acharam que eu ia falar a paz do Senhor, né? Mas também pode ser a paz do Senhor, Deus abençoe. Gente, é um privilégio para mim estar com vocês. Eu sempre digo por onde eu passo que o maior privilégio é do pregador convidado, porque é o pregador convidado que recebe a generosidade do microfone, a generosidade do púlpito. É um exercício de generosidade da igreja e de confiança por parte da igreja, principalmente por parte da liderança, de compartilhar a exposição da palavra, a exposição da mensagem. Então a gente que está visitando, é a gente que tem que agradecer. Então obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder estar com vocês e de poder fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, aquilo que eu amo fazer, que é compartilhar o evangelho, compartilhar da palavra. Eu vou fazer uma rápida pesquisa aqui, depois de agradecer a vocês. Quem aqui já me conhecia? Pouquíssima gente, nossa. Então eu vou ter que fazer um pouco de propaganda, porque senão o pessoal que trabalha comigo depois puxa a minha orelha. Eu esqueço de fazer isso. Então hoje eu vou fazer. Então eu vou fazer um pouco de propaganda. Meu nome é Vitor Fontana. A minha igreja é a Comunidade da Vila. Eu estou lá desde janeiro. É uma igreja presbiteriana. Eu sou presbiteriano, mas eu não mordo, prometo. Não, uma igreja presbiteriana que eu estou lá desde janeiro, trabalhando na implementação de novos cultos que a gente tem lá, novos horários, né? Cultos em novos horários, e também na área de educação. Sou professor também do Seminário Teológico Jonathan Edwards, que
oferece cursos à distância, então se eventualmente você estiver pensando assim, poxa vida, eu queria fazer seminário, considere dar uma olhadinha na internet, seminário Jonathan Edwards. Eu garanto para vocês que os outros professores são melhores do que eu. E que mais que vão puxar minha orelha se eu não disser? Sim. Se você escuta podcasts ou vê podcasts pelo YouTube... Ah, tá bom, obrigado. Ah, olha aí, tem um apoio para água, isso aí é muito bom. Maravilha, obrigado. Se você acompanha podcasts, se você assiste podcasts no YouTube, na internet, você pode conhecer o Bibotalk, ou o BTcast, que eu faço parte da equipe. Então você pode me acompanhar na internet pelos podcasts, ou no meu canal Vitor Fontana. Pronto, chega de apresentações, porque hoje eu fui chamado para expor do Evangelho e não ficar fazendo propaganda. Dito isso, gente, me chamaram para um evento, em que o propósito era falar um pouco do reino invertido de Deus, do quanto que o reino de Deus é um pouco do nosso mundo de cabeça para baixo. Para falar sobre isso, eu acho que vale a pena contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em lar cristão, meus pais são evangélicos, minha família é inteira batista, uma parte dela está aqui, minha família é inteira batista. Como que você se tornou presbiteriano, Vitor? Isso é assunto para um outro dia. Foi um pouco de trauma na minha família, então eu não quero incomodá-los. Não, brincadeira, eles me aceitaram bem nessa minha transição para quem batiza só jogando aguinha na cabeça. Mas eu nasci em lar evangélico, e nesse lar evangélico muita coisa boa aconteceu comigo sendo evangélico. Eu gostava muito de ser evangélico quando eu era adolescente, ainda gosto, e eu gostava de dizer que eu era evangélico, eu gostava de decorar versículos, ou de ter alguns versículos decorados, eu gostava da ideia de que a Bíblia era um livro bom e que orientava a gente num bom caminho. Quando se falava de Jesus, eu via ali um líder inspirador. Eu gostava de cantar e fazer uma festa, igual vocês fizeram aqui na adolescência. Eu gostava de tudo isso. Tudo isso fazia parte da minha vida de cristão, fazia parte do meu cristianismo, de um cristianismo que eu me identificava, que se me perguntassem na escola o que você é, eu ia falar crente, mesmo que alguns colegas fossem olhar meio torto. Eu gostava disso, eu gostava desse lance de ser cristão. Nem sempre era um bom testemunho, mas que eu gostava desse negócio de ser cristão, eu gostava, porque eu fui apresentado a algo, o cristianismo, e o cristianismo me agradou. O cristianismo me agradou desde criança. Eu lembro da minha avó, a dona Ana, me ensinando pela primeira vez, criancinha, a decorar o Salmo 23, naquelas versões mais antigas, difícil de falar. Eu gostava disso, fazia bem para mim. O cristianismo foi algo que me fez bem. E a primeira coisa nessa noite que talvez a gente precise diferenciar é que algo não é alguém. Presta atenção, algo não é alguém. Eu conhecia muito bem algo. O quê? O cristianismo. Esse jeito de ser cristão. Se você perguntasse para mim sobre o cristianismo quando eu tinha, 15 anos, 14 anos, eu ia saber te falar um monte de coisa. Tudo isso que você vive, que você experimenta, que eu vivi na minha adolescência, que eu experimentei, eu sabia dizer. Culto de domingo, tem que ler a Bíblia, acreditar em Jesus, a gente ora, tudo isso eu sabia dizer, e de tudo isso eu gostava muito. Mas existe uma diferença entre algo e alguém. Eu gostava muito do cristianismo, eu não conhecia Jesus. Jesus é alguém,
Jesus eu conheci só com 17 anos de idade. O encontro real com Jesus, embora eu estivesse na igreja, veio só aos 17 anos de idade. E ali muita coisa mudou. Mas enquanto isso não acontecia, eu ia vivendo na igreja. E tinha coisa na igreja que eu gostava, tinha coisa na igreja que eu não gostava. Por exemplo, vou te dar um exemplo de algo que eu ali no meu tempo de cristianismo, eu não conhecia Jesus, ou seja, eu não era crente de verdade, a real era essa, mas eu vivia as coisas de cristão, então eu orava, eu falava com Deus, e falava em nome de Jesus no final. E uma das coisas assim que era curiosa da minha vida nesse período aí de adolescente, era o seguinte, eu fui um adolescente que não deu muito problema, exceto uma ou outra que eu aprontava com aquele rapaz que está ali do lado, mas a que eu estou pensando, a culpa foi mais minha que sua, Luiz, então você está livre dessa, você sabe qual que eu estou pensando, né? Esse aí mesmo. Essa era de boa. Algumas que eu aprontava, mas assim, não dava muito trabalho. Mas tinha um lance que na igreja eu pensava, não sei se você já pensou ou pensa assim, mas eu estava na igreja ali, gostava de ir na igreja domingo de manhã, mas eu orava e falava com Deus assim, meio ousado inclusive, direto com Deus, falava assim, Deus, pô, isso aqui é muito legal tal, mas cara, eu acho que você errou no dia, domingo de manhã, cara, tinha que ter colocado o culto na sexta-feira, fim da tarde, entendeu? Tipo, 6 da tarde, sexta-feira, 6 da tarde, estava muito bom para ter o culto, porque aí você vai, cumpre a obrigação, tem o culto, terminou o culto, sextou, e aí tem o final de semana para a gente curtir. Eu pensava isso de verdade, e eu pensava isso de verdade principalmente porque no domingo de manhã, a minha tentação, a minha grande tentação, assim, a minha grande rebeldia de adolescente, inclusive, foi essa. No domingo de manhã, meus pais iam me levar na Igreja Batista do Morumbi. Ficava 40 minutos de carro da minha casa. Longe. E eu queria, na minha grande rebeldia, o meu desejo, no domingo de manhã, era jogar bola. Acho que a minha grande rebeldia era querer jogar futebol. Mas eu queria jogar futebol, inclusive, no horário do culto. Meus amigos estavam jogando bola no domingo de manhã, eu queria jogar também, era só isso. Então, não sei se você já fez isso, você que cresceu em lar evangélico, ou que ainda mora com seus pais acordavam para ir para o culto de manhã, e cara, eu fingia que eu estava dormindo ainda. Colocava a minha cabeça debaixo do travesseiro, não ia para a igreja. Quem sabe eles acreditam que eu não consegui acordar e me deixam aqui, eles vão para a igreja e me deixam aqui, e aí quando aparecer meus amigos aqui, batem na porta, eu atendo e vou lá jogar bola com eles, pô. Essa foi talvez a minha grande rebeldia frequente, todo domingo a mesma coisa, todo domingo fingindo que estava dormindo. Foi isso que foi acontecendo, mas quando eles me convenciam a ir, ou melhor, quando eles não caíam no meu teatro de belo adormecido, que era tipo 9 em cada 10 vezes eles não caíam, e a 10ª não é que eles caíam, é que eles provavelmente falavam assim, dá esse desconto pro menino, vai. Eles sabiam que eu estava forçando a barra, não é possível que não soubessem. Nessa 10ª vez, eles me deixavam dormir, mas nas outras 9, quando a gente pegava o carro, ia até a Igreja Batista do Morumbi, tinha ali o culto, cara, a música era legal, era uma banda boa, igual essa aqui que tocou, e o pregador era um pregador, isso era diferente, o pregador excepcional, que hoje vocês não têm um tão bom assim, mas era um pregador muito bom, Ari Veloso, ele era um cara engraçado, ele fazia, além de engraçado, ele era um cara culto, eu gostava. Então às vezes meus pais queriam que eu fosse com os adolescentes, se eu sacava que era o Ari que ia pregar, que era o Ari Veloso que ia pregar, eu dava um jeito de não ir para os adolescentes, eu dava um jeito de ficar com os adultos, porque eu queria ouvir aquele cara falar. Ele era um sujeito engraçado, ele era
bem-humorado, culto pra caramba. Então toda a pregação dele, ele citava algum pensador, ele usava algum contexto da atualidade, lia muito. Eu achava aquilo fascinante, eu achava aquilo demais. Eu ouvia o Ari Veloso, e cara, olha só que coisa interessante, mesmo sem ter tido um encontro real com Jesus, eu gostava da pregação daquele homem que falava bem. Eu ficava fascinado por aquele cara falar. E às vezes ele fazia piada com futebol. Bom, eu não pude jogar minha bola, mas pelo menos o cara está falando de um negócio que eu gosto. Então eu ficava ali, admirando, sabe, admirando mesmo. Esse sujeito fala bem, cara. Nossa, eu gosto de ouvir o Ari. O Ari agora já está com o Senhor. O Ari agora já está com o Senhor, o tempo passa. O tempo passa e aos 17 anos eu tenho encontro com Jesus. E eu penso no seguinte, cara, eu não posso continuar indo numa igreja tão longe, eu não tenho carteira de motorista, durante a semana não vou conseguir me envolver, eu tenho que ir numa igreja aqui perto de casa. E então, com a minha cabeça nessa história de tenho que ir numa igreja perto de casa, a pé, eu tinha duas opções, uma ficava 10 minutos a pé da minha casa, a outra ficava 15 minutos a pé da minha casa. 10 minutos a pé da minha casa era a igreja presbiteriana, 15 minutos da minha casa era a igreja católica, a presbiteriana era mais perto, eu virei presbiteriano. Uma vez eu fiz essa brincadeira numa igreja presbiteriana, o povo sério, me olhou bravo, ninguém riu. Fiquei com medo do povo depois me dar bronca. Não me deram bronca, mas nunca mais me chamaram. O fato é que eu, falando sério agora, eu mudei de igreja por um motivo muito espiritual. Era mais perto de casa. E de verdade isso era espiritual, porque sendo mais perto, eu podia me envolver, eu podia estar ali, eu podia ser igreja de verdade. Alguma coisa de diferente aconteceu, entre o Vitor que queria dormir até mais tarde, e o Vitor que muda de igreja, porque queria estar todos os dias, quando fossem possíveis naquele lugar, porque queria se envolver. E tudo isso tem a ver com, em parte, tudo isso tem a ver com uma dessas pregações do Ari Veloso, que eu fiquei embasbacado ouvindo, e no dia que eu ouvi, foi fascinante como todos os dias, eu dei risada como todos os dias, ganhei cultura e repertório, porque o homem era culto, como todas as outras pregações, mas dessa vez eu discordei demais. Eu devia ter uns 15 para 16 anos, quando ele insistiu num tema que volta e meia ele tocava, mas naquele dia aquele tema entrou ali no meu coração, cutucou e não caiu direito, não desceu bem, eu não engoli. Sabe quando você ouve uma pregação e você fala assim, isso aí não bateu legal? Eu tinha uns 15 para 16 anos e aquela, ele falou um treco que tipo, ele sempre falava, eu falava com frequência, mas naquele dia não bateu legal. Ele falou sobre, ele pregou, foi bom, foi fascinante de novo, mas ele falou sobre entrega total a Deus, porque a gente tinha que entregar tudo, porque tudo era de Deus e nada era nosso, e cara, aquilo não me desceu bem. Hoje a gente cantou aqui por falta de uma, a gente cantou 2 músicas que a gente fala isso. Tudo que eu tenho é teu, eu sou teu, né? É um tema comum no discurso evangélico, é normal a gente falar disso daí. E ele deve ter falado muitas vezes, mas naquele dia o que eu pensei, pô Ari, tudo é muita coisa, cara. Tudo é demais. Que Deus é esse que quer tudo?
Eu dou uma parte e outra parte fica para mim, pô. Quer tudo? Que tudo? Quando tudo Deus quer entrega total. Deus mesquinho é esse. Bateu desse jeito, naquela manhã bateu desse jeito na minha cabeça, no meu coração. Não é possível que Deus queira tudo. Tem que ter uma parte que é para mim. Eu até topo esse lance de Deus querer muito. Mas tudo é muita coisa. Tudo é demais, não dá. E o que eu queria fazer essa noite é tentar mostrar que a entrega total, esse tudo que Deus quer, não apenas é o que Deus quer, mas é a única escolha viável. E não apenas é a única escolha viável, é algo extremamente desejável. A minha missão essa noite é fazer com que essa história de entrega total, de que tudo é de Deus, nunca mais desça quadrado na sua goela. Nunca mais bata errado no teu coração. Nunca mais chegue na tua cabeça de modo desengonçado. A ideia hoje é mostrar que esse tudo de Deus é a única opção viável e é também fascinante, é desejável, muito mais fascinante do que uma pregação. Fosse uma pregação do Ari Veloso, fosse uma pregação como a minha, fosse qualquer pregação de domingo, muito mais fascinante do que qualquer coisa que se possa oferecer. Para isso eu gostaria de te convidar a ler o texto bíblico comigo, no livro de Apocalipse. Nós vamos ler o livro de Apocalipse no capítulo 5. Talvez você seja visitante, não conheça bem o texto bíblico. Quando você abrir a Bíblia, vai ter escrito Gênesis. Você vira um pouco as páginas, você chega em Apocalipse. É só um pouquinho depois. É mais fácil se você abrir de trás para frente. Se você estiver lendo no aplicativo, vai lá embaixo. Vai estar escrito AP. Capítulo 5. A gente vai ler os versículos 11 e 12. Apocalipse 5, versículos 11 e 12. A palavra diz assim: Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado, de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então olhei novamente. Quem olhei? Eu olhei novamente e ouvi a voz de milhares e milhões de anjos ao redor do trono. Quem olhei e quem ouviu tudo isso? Bom, a gente está falando aqui de João, o profeta, que está isolado numa ilha, na ilha de Patmos, porque o Império Romano colocou ele lá. O Império Romano coloca esse profeta isolado ali na ilha de Patmos, e isolado ali naquela ilha. Ele foi punido e por isso isolado naquela ilha. Ele sofre essa punição, e naquela ilha, no meio do nada,
essa ilha chamada Ilha de Patmos, no meio do nada, ele olha para cima, literalmente, ele olha para cima, e o que ele vê são milhares e milhões de anjos, e ele ouve o louvor desses anjos, ele ouve as vozes desses anjos cantando, digno é o Cordeiro que foi sacrificado. Agora, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, ninguém é colocado isolado numa ilha, exilado numa ilha, se essa pessoa não representou algum tipo de risco. Em outras palavras, algum perigo para o Império Romano, esse senhor, porque era já um senhor de idade muito provavelmente, esse senhor representava para o Império. O poderoso Império Romano que mandava no mundo na época, enxergava nesse senhor de idade algum tipo de perigo. E por isso o Império isola João, o profeta, nessa ilha. E isolado nessa ilha, ele enxerga o que a gente acabou de ler. Ele ouve as vozes dos anjos cantando, como a gente acabou de ler. Isolado ali na ilha de Patmos, João começa a dar mostras do porquê que ele teria sido isolado. E daqui a pouco você vai entender o que isso tem a ver com a tal da entrega total, em dar tudo para Deus. Mas presta atenção. O cristianismo ele começa lá em Jerusalém, no templo, debaixo do domínio do Império Romano, e ele começa a se expandir. Ele começa a se expandir por todo o Império. Então você tem a região da Judéia, onde está Jerusalém, onde os primeiros judeus convertidos ao cristianismo, eles vivem ali o cristianismo, e de repente, por causa do apóstolo Paulo, essa mensagem de Jesus começa a alcançar pessoas de outras etnias, não apenas judeus, ao redor ali da Ásia Menor, e depois começa a alcançar o sul da Europa, o mar Mediterrâneo como um todo. E ao alcançar o sul da Europa, o mar Mediterrâneo como um todo, isso começa a representar para Roma, depois de um bom tempo, algum tipo de risco. Parece que o cristianismo representava para Roma algum tipo de risco que Roma não estava disposto a lidar. E aqui nesse texto a gente vê precisamente qual é esse risco. Uma das coisas que era comum ali no Império Romano, uma das coisas que eram comuns ali no Império Romano, era que o imperador fosse exaltado pelos seus funcionários. Os mais altos funcionários da corte, com frequência, declamavam poemas em homenagem ao imperador, no próprio palácio. Eles iam até o palácio, e em homenagem ao imperador, eles liam poemas, e às vezes até mesmo cantavam, colocavam músicas em poemas, que tinham sido escritos pelos principais intelectuais de Roma. Isso era um costume corriqueiro ali em Roma. A gente vê alguns historiadores da época falando disso. Suetônio é um desses historiadores que conta a história da vida dos imperadores, e ali esse historiador da época, ele relata essa prática bastante comum. Como que o imperador mostrava que ele era o cara? Como que ele mostrava que ele era poderoso? Ele pegava os principais intelectuais do império, colocava eles para redigir poemas em sua homenagem, e para mostrar que ele era o bom mesmo, não basta os intelectuais me bajulando. Eu coloco os principais funcionários do império lendo esses poemas em minha homenagem aqui na frente do meu trono, às vezes cantando. O imperador do período de João aqui é um camarada chamado Domiciano, e ele é de especial interesse para a gente. Domiciano, ele concluiu uma grande obra,
muito importante para o Império Romano durante 400 anos. Algum brasileiro já disse que governar é construir estradas. Domiciano não era brasileiro, mas era político dos bons. Começaram a construir a estrada muito antes dele, mas ele foi o cara que foi lá com a tesoura cortar a fita. Já viu político assim? Ixi, esse daí está demorando para concluir. Já foi um mandato, já foi o outro, já foi o terceiro, mas o cara que conclui, ele botou só o último quilômetro ali de estrada, mas ele vai lá, conclui e fala: eu que fiz? Já viu isso alguma vez na vida? Político é bom disso, né? Desde a época do Império Romano, meu. Domiciano, ele faz isso. Ele conclui uma estrada e ele chama a estrada de Via Domiciana, bota o nome dele na estrada. Hoje em dia até tem um pouquinho mais de vergonha, o pessoal bota o nome da mãe, né? Ele botou o nome dele, Via Domiciana. E durante 400 anos essa é a estrada mais importante de Roma, porque ela ligava Roma até o sul da Itália, e aí os navios que vinham no mar Mediterrâneo entregar mercadorias para Roma, não precisavam atracar na metade da bota. Eles atracavam lá embaixo no sul, e as mercadorias prosseguiam por terra, pela estrada que Domiciano construiu. A Via Domiciana, durante 400 anos, foi a estrada mais importante de todo o Império. E por ocasião do término da obra, da conclusão dessa estrada, Domiciano ele faz o quê? Ele chama um dos seus principais intelectuais para redigir um poema em homenagem a essa obra. Então, quando ele conclui a Via Domiciana, ele chama um camarada chamado Estácio. Para quem é carioca, a palavra Estácio, ela soa um pouquinho, né? Mas não era o mesmo Estácio, é outro. É o Estácio, poeta romano. Estácio, ele compõe um poema em homenagem a Domiciano, e o poema diz o seguinte: digno é Domiciano de receber o poder, porque foi feito divino pelas mãos de Júpiter. Júpiter era a principal divindade do Império Romano. Digno é Domiciano de receber poder, porque foi feito divino por Júpiter. Digno é Domiciano de receber as rédeas do mundo. Então imagine o seguinte: Domiciano vai lá, conclui a estrada, e aí vem aquele monte de bajulador, aquele monte de, com perdão da expressão um pouco vulgar, aquele bando de lambe-botas, dizer: digno a Domiciano, que conclui. Todo mundo sabia que Domiciano só tinha feito os quilômetros finais, mas digno é Domiciano de receber o poder, porque ele construiu a estrada, porque ele concluiu a Via Domiciana, e por causa disso a gente diz que ele é divino, porque Júpiter deu a ele as rédeas do mundo, o controle do mundo. Pois então, enquanto alguém, qualquer um, uma pessoa comum no Império Romano, via isso e via nessa simbologia um sinal de que Domiciano era extremamente poderoso, eu não apenas concluí a obra, como eu coloquei os principais intelectuais para dizerem coisas boas ao meu respeito, e os principais funcionários, o pessoal mais rico aqui de Roma, para cantar em minha homenagem. Então, enquanto qualquer pessoa do mundo via nisso uma demonstração de poder absurda do imperador Domiciano, esse cara é poderoso, tá todo mundo que é rico, todo mundo que é poderoso, os mais inteligentes, os mais cultos, estão lá cantando em homenagem ao cara, e estão dizendo o seguinte: olha, digno ele é de receber poder, porque ele construiu a principal estrada no centro do mundo,
João olha para os céus e no lugar de algumas dezenas de bajuladores, ele vê milhares e milhares de anjos. No lugar de um trono, numa grande sala imperial de mármore e talvez alguns adornos de ouro, João olha para os céus e vê todo o universo. E no lugar do imperador, que era digno de receber poder, por ter construído uma estrada no centro do mundo, João via no trono, sendo louvado, não por dezenas de bajuladores, mas por milhões de anjos, alguém que era digno de receber poder, por ter sido assassinado numa estrada, ou na beira de uma estrada qualquer, na periferia do mundo, onde ninguém se importava. E quem assassinou? Foi o Império Romano. Porque a cruz não é um instrumento judaico de punição capital, de pena de morte. A cruz ela foi inventada pelos persas, pelo menos esse é o registro mais antigo que a gente tem de crucificação, e o Império Romano adota como sua principal pena capital. A liderança de Jerusalém convence os romanos a crucificar Jesus. E portanto o que João está dizendo é o seguinte: vocês podem enxergar algumas dezenas de bajuladores dizendo que Domiciano é poderoso porque ele é o César, porque ele é o imperador. O que eu estou enxergando são milhões de anjos. O trono não é feito por mãos de homens, ele repousa sobre todo o universo, e quem está assentado no trono não é César, mas o homem que o império assassinou, e ele é digno de receber poder precisamente porque ele foi assassinado pelo império. E aí você começa a entender por que João está isolado numa ilha, e por que a mensagem dele não é exatamente uma mensagem que o Império Romano gosta. Demora um pouco para cair a ficha do Império, que aqueles judeus e talvez alguns gentios que adoravam um tal de Jesus, estavam colocando Jesus no trono que na cabeça deles deveria ser o trono de César. Demora uns anos, mas nessa altura aqui do campeonato, finzinho do cânon bíblico, lá pelos anos 80, depois de Cristo, isso já está razoavelmente claro. Esse povo que se diz do movimento de Jesus é um pessoal perigoso. Eles falam umas coisas que são contrárias àquilo que a gente acredita. Aliás, diametralmente opostas. O império é de um jeito, esses caras são o contrário. Digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder, não Domiciano. Digno é Domiciano de receber poder? Não, digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder. Só que João não para por aí. João continua ouvindo os anjos cantando e continua relatando o que ele escutou. E o que ele escutou é que os anjos também dizem que digno é o cordeiro de receber riqueza. E o que é riqueza no Império Romano? Bom, riqueza no Império Romano é o acúmulo de bens por meio basicamente de duas coisas. Tinha duas coisas que Roma sabia fazer muito bem, melhor do que qualquer outro povo antes de Roma. Roma administrava muito bem a mão de obra escrava, sem que os escravos se rebelassem. Eventualmente rebeliões aconteciam. Rebelião de escravo é uma coisa comum em todo o mundo antigo. Mas Roma sabia gerir isso bem, a ponto de haver poucas rebeliões. Então Roma geria muito bem o trabalho escravo, mas principalmente, o que Roma fazia com muita habilidade era acumular bens na capital Roma,
E nas grandes cidades do Império, por meio de um sistema extremamente eficiente de cobrança de impostos. Você já leu o Novo Testamento e você esbarra o tempo todo no pessoal incomodado porque tem que pagar imposto? Se você fizer a experiência de ler o Novo Testamento assim de cabo a rabo, volta e meia você vai encontrar um pessoal incomodado porque tem que pagar imposto. E volta e meia você vai encontrar um pessoal incomodado com cobradores de impostos. Cobrador de imposto é a pior raça. Você vai ver isso daí bem frequentemente ali na leitura do Novo Testamento. Uma parte substancial disso é que o Império Romano, quando pensava em riqueza, pensava numa gestão, numa administração extremamente eficiente da cobrança de impostos. Como que eles faziam isso? Em vez de ter um monte de funcionário público para cobrar imposto em tudo quanto era lugar, eles vendiam um título para quem era morador local e já tinha uma quantidade razoável de dinheiro. Roma chegava e falava assim: você não quer comprar o direito de cobrar impostos do pessoal que mora por aí em volta de você? É óbvio que o pessoal ia odiar o cara, mas odeia o cara e o Império Romano em segundo lugar. E aí ele ficava com uma parte e outra parte ele dava para Roma. E Roma não precisava se preocupar com uma máquina estatal gigantesca, com uma gestão difícil. Isso aí era brilhante. E Roma ia enriquecendo com isso. Riqueza em Roma era o acúmulo de bens por meio da cobrança de impostos e da gestão de trabalho escravo. E o que era a riqueza na comunidade de João? Cara, a riqueza na comunidade de João era o seguinte: a riqueza na comunidade dos cristãos do primeiro século estava em voluntariamente, sem que ninguém precisasse pedir, uns ajudassem os outros e repartissem de acordo com as necessidades de cada um. Riqueza no Império Romano: alguns, muito poucos, acumulam muitos bens por meio de um instrumento obrigatório. Riqueza na comunidade de João: aqueles que têm muito, voluntariamente se sentem compelidos a compartilhar com aqueles que não têm. Em um é obrigatório e é imposto. Uns, poucos em detrimento de muitos. No outro, voluntário. E muitos que sofriam, agora sofrem menos. Porque a igreja identificou que há muitos que necessitam e voluntariamente compartilham. É o contrário. Um é o inverso do outro. Mas João não para por aí. João ouve os anjos cantarem que digno é o Cordeiro de receber sabedoria. E o que é sabedoria no Império Romano? Essa é difícil. E sabedoria no Império Romano sempre vai estar vinculado ao exercício de algum tipo de filosofia de origem grega. Mais especificamente, a algum tipo de adaptação das teorias de Platão. Isso é difícil, isso é complicado. E existem várias escolas de sabedoria no Império Romano, não é uma só. Para simplificar, essas escolas discordavam entre si, mas em uma coisa elas concordavam: se existe um Deus acima de todos os outros deuses, e se esse Deus é bom, ele não pode ter contato, ele não pode fazer parte deste mundo material aqui. Porque, cara, esse mundo material aqui, ele é cheio de crueldade, ele é cheio de coisa ruim, ele é cheio de problemas. Então, se existe um Deus acima de todos os deuses, e ele de fato é bom, uma coisa é certeza: ele permanece distante deste mundo material que a gente vive. Isso é sabedoria no Império Romano. E o que é sabedoria
na comunidade de João? O que é sabedoria entre os cristãos? Ora, sabedoria reside na percepção de que Deus se fez homem e caminhou como homem nesse mundo material, foi sacrificado, morreu, e quando morreu, que podia ter escapado desse mundo material que é ruim, não contente, não satisfeito, ressuscitou no terceiro dia, não foi embora, permaneceu aqui, e comeu peixe com os discípulos, e permitiu que um dos discípulos tocasse as suas feridas, fisicamente, e portanto Deus é um Deus presente, que inclusive se fez tangível. É o contrário. Sabedoria no Império Romano, sabedoria na comunidade dos cristãos é o contrário. Está entendendo por que os romanos começam a ver esse movimento aqui como um movimento perigoso? Mas nem João nem os anjos param por aí. Eles dizem que digno é o Cordeiro de receber a força. Ora, e o que é a força no Império Romano? Bom, força no Império Romano muito está ligado à demonstração de poder e a capacidade de fazer com que as pessoas enxerguem que você é forte. Não é apenas ser forte, mas tem a ver com a percepção dos outros de que você é forte. Vou explicar melhor do que eu estou dizendo. Domiciano, ele é o último rei da dinastia Flaviana. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que depois dele surgiu uma outra dinastia. Quer dizer que mesmo ele sendo digno de receber o poder, porque ele construiu a estrada lá, depois dele, a dinastia da família dele não prossegue, vem outra. E essa dinastia Flaviana foi uma dinastia relativamente curta, ela teve apenas 4 imperadores. E o imperador que precedeu Domiciano, que era o irmão mais velho dele, reinou durante só 4 anos. Sabe o que isso significa? Isso significa que mesmo você sendo imperador, o homem poderoso, o cara que manda, o tempo todo você está sendo ameaçado. Existe uma certeza: o Império Romano domina o mundo. Nesse período, ninguém desafia o Império Romano do ponto de vista militar. Isso é uma certeza. Agora, as tensões internas, essas são perigosíssimas. E você, como imperador, tem que demonstrar a sua força. E é por isso que o cara bota poeta para escrever a respeito dele, bota o pessoal da corte para cantar em homenagem a ele, para demonstrar força, porque força tem a ver com a percepção de que você é forte, de que você está no controle, de que você manda. Até porque, muito provavelmente, o imperador não era o guerreiro mais poderoso que tinha ali, não era o homem fisicamente mais forte, nem mais treinado em batalha, mas ele tinha que mostrar que ele era capaz de gerir o exército da melhor maneira possível, as legiões romanas da melhor maneira possível, e isso envolve demonstrar uma capacidade de força, de controle. Isso é força no Império Romano, é ser percebido como alguém poderoso, demonstração de força. O que é força na comunidade de João? Provavelmente você conhece as palavras do apóstolo Paulo, que são mais antigas do que isso daqui. Ora, é na fraqueza que somos fortes. O que é força na comunidade dos cristãos? É perceber que na nossa fragilidade, nós somos dependentes daquele que é mais forte do que todos os outros. É perceber que na nossa fragilidade existe uma comunidade que está disposta a cobrir as nossas fragilidades.
a agir quando a gente não consegue agir. O que é força na comunidade de Cristo? O que é força na comunidade de João? O que é força nas comunidades de Jesus? Força é você ter tanta convicção de que Deus é forte por você, que você não precisa esconder as suas fraquezas, que você não precisa demonstrar que você é forte. Não, é precisamente nelas, nas fraquezas, que você é forte. É o contrário. É o contrário do império. Está entendendo por que João vai parar na ilha de Patmos? Parece que tudo é o contrário. E os anjos ainda dizem: digno ao Cordeiro de receber a honra. E o que é honra no Império Romano? Bom, honra no Império Romano também tem tudo a ver com a percepção que as pessoas têm de você. Agora não mais do seu poder, mas do seu nome. Aliás, isso é assim em todas as sociedades baseadas em honra e vergonha. Como que o teu nome é percebido na praça pública? Isso é honra. Quer um exemplo disso? Algo bem parecido com o que foi no Brasil durante um tempo, e que hoje meio que não é mais. Imperador Augusto, o primeiro imperador, ele publica um edito, pouco tempo antes de Cristo, dizendo o seguinte, ou liberando o seguinte, ou melhor dizendo, regulando o seguinte: se você é homem e a sua esposa ou a sua filha tirou a sua honra, é seu direito assassiná-la e assassinar o homem que tirou a honra delas. Em outras palavras, se a sua esposa foi pega em adultério, ou se a sua filha foi pega com alguém qualquer, e o seu nome vai ficar manchado na praça pública, porque você não é um pai que controlou direito a tua casa, não ensinou direito a tua filha, ou que não controlou a tua esposa, no jargão brasileiro, corno manso, para limpar o teu nome, em nome da sua honra, é permitido que você assassine a sua esposa, a sua filha e o homem que tirou delas a honra delas. Aqui no Brasil, a gente tem advogados na casa, eu não quero errar muito no que eu vou falar, porque na parte histórica eu até que me garanto, fiz a pesquisa, estudei para isso. Mas em direito no Brasil, e a gente tem advogados aqui na casa, eu não quero me arriscar demais, mas até pouco tempo atrás existia a ideia, aqui no Brasil, de legítima defesa da honra. É isso? Não errei, que bom. A ideia de legítima defesa da honra era um jeito de defender, num tribunal, alguém que tivesse cometido um crime desse tipo. Minha esposa foi pega em adultério, eu cometi um crime passional, e aí uma das maneiras de me proteger é dizer: não, eu estou defendendo a minha honra. Bom, isso era honra no Império Romano. Honra no Império Romano era um negócio que permitia que você destruísse a sua própria família. Em nome do seu nome, você pode destruir a sua própria família, porque honra é um negócio importante. Bom, qual era o pior tipo de coisa para o nome de uma pessoa no Império Romano? Isso é um negócio importante também. Então, qual a pior vergonha que alguém pode passar? Não era a esposa trair. A esposa trair era uma vergonha, permitia que você cometesse um crime de honra. Mas a pior vergonha possível, o que ia manchar o teu nome, o nome da tua família de uma vez por todas, era uma coisa só: crucificação. Se alguém da sua família foi crucificado, se
você teve alguém que foi punido dessa maneira próximo de você, o teu nome também está na lama. E o que é honra na comunidade de Jesus? Ora, não existe qualquer honra senão no crucificado. Eu fico imaginando o romano ouvindo esse negócio. Porque de novo é o contrário. No Império Romano você mata em nome da honra. Na comunidade de Jesus, o sacrifício que humilha e envergonha é a própria honra. É o contrário. É o avesso. Está tudo de pernas para o ar e de cabeça para baixo. Mas os anjos não param por aí. Eles dizem que digno é o Cordeiro de receber glória. E o que é glória no Império Romano? Glória no Império Romano é um negócio muito simples. Você tem uma campanha militar para conquistar uma nova cidade, ou de repente tem uma rebelião numa cidade estrangeira que Roma está dominando, e precisa manter o domínio de Roma naquela cidade. E então você sai liderando ali algumas tropas numa campanha militar para coibir a rebelião, ou então para conquistar um novo povo. E você vai até essa cidade e você conquista uma vitória. Quando você retorna, o povo te aplaude de pé, porque você recebe as glórias da conquista. O objetivo do Império Romano era conquistar gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. E isso também é poesia romana, também é poesia clássica. Que sim, os autores bíblicos pegaram e falaram, não, quem vai fazer isso é Jesus. Mas o objetivo do império era conquistar gente de tudo quanto era povo e trazer para debaixo do domínio de César por meio da conquista militar. E ao fazer isso, os generais, os centuriões, que voltavam para suas respectivas cidades, depois de terem conquistado vitórias militares, eles recebiam a glória. E na comunidade de Jesus? Nisso eu me glorio, no Cristo que se entregou. E então gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação, não é colocada debaixo do poder de César, mas do poder de Jesus, que não conquistou ninguém por meio da força militar, mas se permitiu ser conquistado, para que então reinasse sobre todos os povos. É o contrário. Mas os anjos, eles continuam. Digno é o Cordeiro de receber o louvor. E o que é louvor no Império Romano? Louvor no Império Romano é o seguinte. Se você tiver o privilégio de um dia viajar para a Itália, você vai encontrar isso lá até hoje. Mas não precisa ir para a Itália para isso. Você pode ir em alguns lugares, alguns museus aqui no Rio de Janeiro mesmo, alguns hospitais privados, que você vai encontrar algo muito parecido. Você vai encontrar um negócio chamado epígrafe. O que é epígrafe? Epígrafe é uma plaquinha. O que é essa plaquinha? Essa plaquinha é o seguinte: fulano de tal ajudou a reformar essa rua. É o louvor que o cara recebe por ter contribuído para o império. Na Itália tem epígrafes do período do Império Romano até hoje. Tem plaquinhas de pedra, tem outras que são achados arqueológicos que a gente encontra já, por algum motivo foi conservado, que são de madeira. E está lá entalhado o nome do fulano, fulano ajudou a construir tal coisa. Então a gente faz isso até hoje. E isso era louvor no Império Romano. Alguém recebia louvor, alguém recebia uma
epígrafe e recebia uma plaquinha de reconhecimento por aquilo que fez ou por aquilo que é. Às vezes essas epígrafes, elas eram póstumas, colocadas na lápide, e às vezes até hoje isso acontece entre nós. Você visita um cemitério, às vezes não está só o nome do fulano, está o nome do fulano e coisas importantes que ele fez. No Império Romano, melhor dizendo, na Itália você encontra até hoje inscrições tumulares, você encontra rabiscos de túmulo, você encontra mais de 4.000 inscrições dizendo o seguinte: fulano de tal, escravo de César. Porque ser relacionado a César, mesmo que você fosse um escravo, era um título honorífico, era algo a se orgulhar, era um jeito de ser louvado. Isso era louvor no Império Romano. E louvor na comunidade de João? Louvor na comunidade de Jesus, o discípulo amado? Bom, no Novo Testamento a gente só encontra uma epígrafe, uma plaquinha, de madeira: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Uma plaquinha de escárnio, de sátira, de ironia. É o contrário. É o contrário. E aí, quando a gente começa a perceber que o Império Romano e o reino de Jesus, eles são opostos um ao outro, contrário um do outro, a gente começa a perceber que esses anjos, eles estão cantando algo que resume a experiência humana na Terra. Ele está falando de poder, ele está falando de política. Política no Império Romano e política no reino de Deus é o contrário. Ele está falando de riqueza, ele está falando de economia. Economia no Império Romano e economia no reino de Deus é o contrário. Ele está falando de sabedoria, ele está falando de conhecimento, ele está falando de produção acadêmica, ele está falando de ciência, ele está falando de cultura, de intelecto. Intelecto no Império Romano e intelecto no reino de Deus são o contrário. Ele está falando de força, ele está falando de relações nacionais e internacionais. E no Império Romano e no reino de Deus eles são o contrário. Ele está falando de honra, e a gente está falando de relações interpessoais, familiares, como a gente acabou de ver. E família no Império Romano e família no reino de Deus é o contrário. A gente está falando aqui de glória, e talvez a gente aqui queira dizer a respeito das nossas aspirações profissionais, ou do nosso plano de carreira. E no Império Romano e no reino de Deus, elas são opostas, o contrário. E a gente fala então de louvor e aquilo pelo qual a gente gostaria de ser reconhecido. No Império Romano e no reino de Deus, eles são o contrário. E se você viajou em tudo que eu falei, se ficou muito complicado, eu queria que você só pegasse isso agora que eu vou dizer. Esse único exercício intelectual que você vai fazer agora, mas que é um intelectual espiritual também. Que é o seguinte: o que é preferível? O que é melhor? Que mundo que faz mais sentido? Em qual mundo você gostaria de viver? Em qual mundo você gostaria de viver? Um mundo em que o poder é de um só tirano, a riqueza é de alguns poucos que tomam a força de quem já quase não tem, que a sabedoria é dizer que Deus não existe ou que Deus está longe, que a força
é nunca deixar ninguém perceber o menor erro que você cometa. Em que honra é a destruição de quem você mais ama, em nome do seu próprio nome. Em que glória está quando você passa por cima dos outros para conseguir o que você quer. E que louvor, depois de tudo isso, é alguém te dar parabéns. Que mundo você prefere? Esse? Ou esse outro? Que diz que poder pertence àquele que, tendo todo o poder, escolheu repartir. E que no lugar da tirania se entregou. Em que riqueza é a gente que se gosta, é a gente que se ama, não deixar um ao outro passar necessidade, e simplesmente porque a gente gosta, a gente ter a vontade de se ajudar. Em que sabedoria não é dizer que Deus não existe ou que Ele está ausente, mas é dizer que Ele é tão bom, que escolheu se fazer como um de nós, mesmo que isso fosse pura humilhação para Ele, mesmo que isso significasse vir como um bebê que iria precisar aprender a andar, aprender a falar, ia ter fralda trocada, e ia morrer uma morte horrorosa de cruz. Em que força é saber que não apenas existe um Deus que perdoa as minhas fraquezas, mas é uma comunidade desse mesmo Deus que, diante da minha fragilidade, está agindo para me ajudar. Em que honra é honrar pai e mãe e não destruir a minha família. Em que glória não é passar por cima do outro pelo que eu quero, mas é que mesmo que o bem que eu quero eu não faça, e que o mal que eu não quero eu faça, alguém fez no meu lugar, e que louvor, eu não recebo os parabéns porque eu fiz tudo que era mal, para que o meu nome fosse eternizado, mas louvor seja que mesmo que eu tenha feito o mal, alguém fez o bem no meu lugar, e o nome dele é eternizado. Em qual dos dois mundos você prefere viver? Os anjos cantam aqui de toda a experiência humana, na política, na economia, na filosofia, nas relações interpessoais, familiares, até mesmo nas nossas experiências profissionais, e relações com os nossos colegas de trabalho, os nossos fornecedores, clientes. Até isso diz respeito. Os anjos estão cantando a respeito de toda a experiência humana nessa terra. E eles parecem que estão nos convidando: escolha, qual mundo é preferível viver? O mundo do império? Ou esse mundo extraordinário e fora de série? Se isso é toda a experiência humana, entregar tudo a Deus, não é que Deus quer tudo de mim e não sobra nada para mim. Quando Deus pede entrega total, Ele está dizendo: eu tenho um mundo maravilhoso para te entregar. Eu tenho um mundo extraordinário com o qual você pode sonhar. Entregar tudo é escolher esse mundo aqui. Quando a gente entrega tudo, este mundo aqui que está prometido para a gente na Nova Jerusalém, lá no futuro, ele começa a invadir o presente, e essa realidade ela começa a acontecer. E esse mundo que a gente prefere, porque eu tenho certeza que você respondeu na sua cabeça: eu não quero o mundo do império, eu quero o mundo do reino de Jesus, porque é muito melhor. Esse mundo que você desejou, do reino de Jesus, ele começa a acontecer. Isso é entrega total.
E a nossa cabeça ela começa a dizer o seguinte: entrega total não é Deus que está pedindo demais, entrega total é demais, é um espetáculo, é extraordinário, é o que só é possível nos sonhos, e isso que só é possível nos sonhos começa a acontecer entre nós. Porque a gente resolveu entregar tudo, porque qualquer coisa que não seja tudo, é dar o mundo de mão beijada para o império. Porque essa realidade do império não mudou tanto assim. Mudam os detalhes, a lógica continua a mesma. Mudam os detalhes, a lógica continua idêntica. O mundo do império e o mundo ocidental, do qual a gente faz parte, continua dizendo que Deus ou não existe ou está ausente. Em qual mundo é preferível viver? Num mundo de um Deus ausente ou de um Deus que se faz carne? O mundo do coach, do Instagram, continua dizendo para você: acredite nos seus sonhos e faça o que for necessário para conquistá-los. Isso é passar por cima de gente para conseguir o que você quer, será em algum momento. Não é tão diferente, continua igual. Mudam os detalhes. Foi outro dia que um rapaz morreu numa maratona, porque queria mostrar para o chefe dele que ele é forte. Isso é o contrário do Evangelho. Isso é o contrário do Evangelho. E porque algo é diferente de alguém, lamentavelmente, algumas vezes, o império se traveste de cristianismo. E esses caras se dizem cristãos. Entrega total é assistir na sua frente a Nova Jerusalém futura, invadindo o presente, fazendo um mundo que só é possível nos sonhos acontecer de verdade. Desde a coisa mais simples até as mais difíceis. Coisa simples. O que é melhor? Eu comer sozinho num restaurante chique da Zona Sul? Ou a gente comer todo mundo junto? Num lugar mais simples. Mas todo mundo junto porque a gente se ama, a gente se gosta. Ah, mas tem fulano não vai poder pagar. Eu pago. A conta que ia ser cara no Gula Gula, agora vai ser, a gente vai rachar aqui. Desde coisinhas simples como essas, até as mais complicadas. Até você abrir mão de um determinado emprego, porque você sabe que aquele emprego inclui passar por cima de gente. Mas o reino de Deus acontece porque você fez isso. Entregar tudo não é muita coisa. Entregar tudo é perceber que Deus está dizendo: dá tudo para mim e assista o que eu posso fazer. E experimente o mundo que eu posso criar. O reino de Deus é o contrário do que a gente está acostumado a querer experimentar. E por isso muitas vezes a gente não quer. Mas quando ele acontece, é extraordinário. Gostaria de orar por você. Senhor Deus, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Porque somos convidados para um mundo complexo, difícil,
mas que o Senhor há de restaurar no dia final. E já começou a fazer isso, nos restaurando. Pai amado, que a gente possa desejar, com o coração ardente, experimentar esse mundo bom, entregando tudo o que temos, para que a gente não ceda 1 milímetro para o império. Senhor Deus, que assim seja, hoje conosco, amanhã, mas não como uma fagulha que apenas brilha alguns dias, mas que seja uma decisão de vida. Que seja uma decisão de vida que nos leva a querer esse mundo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós no futuro, experimentando já, aqui e agora, sabendo que a Nova Jerusalém vem, o novo céu e a nova terra estão no futuro e eles vêm, mas novas criaturas nós já somos e nos comportamos como habitantes de lá. Essas coisas, Deus, a gente pede e agradece em nome de Jesus, amém. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor, o leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi, estrela da manhã, cavaleiro do cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, em sua boca uma espada afiada, está vestido com manto de sangue, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Rei, Deus. Tu és o nosso Rei, Senhor. Nós escolhemos, Deus. Nós escolhemos uma vida de entrega.